Fala galera, eu sou o Moa e classificação quali para o GP da Espanha lá em Barcelona, sétimo GP do ano da Fórmula 1, foi finalizada. Então no episódio de hoje vamos falar como que foi aí Q1, Q2 e Q3 e qual que é o grid para largada desse GP no domingo lá na Espanha. Então bora lá! E é isso, né? Estamos agora no sétimo final de semana de Fórmula 1 do ano de 2023, lá na Espanha, na cidade de Barcelona, pro GP da Espanha. E a gente já teve os 3 treinos livres e hoje, sabadão, dia 3 de junho, a gente teve o quali, a classificação para esse GP. Q1, Q2 e Q3 foi movimentado, chove não chove, algumas surpresas. Então, vamos começar falando, vamos pela sequência aqui do reaceleração, né? Vamos falar de Q1, Q2 e Q3 e depois a gente fala da classificação final, do grid final para esse GP. Então vamos começar falando o que rolou no Q1. Logo no começo do Q1 a gente teve todos os pilotos, né, todos os carros indo para a pista, ó, já no comecinho, todo mundo de pneu macio, pneu faixa vermelha. E a gente fala, Moa, por que todo mundo foi rápido, né? 16 minutos aí de Q1, por que os pilotos, principalmente os da frente, né, os da Ferrari, Aston Martin, Red Bull, Mercedes, por que eles foram rápido pro Q1? Porque o tempo tava meio nublado, né? Tava parecendo que ia chover. Então os pilotos já foram para fazer uma volta rápida logo, né? Para garantir um tempo bom na pista seca. Porque se começasse a chover, aí ia ficar difícil. Mas, logo nos primeiros 2 minutos desse quali, então faltando 14 minutos pra gente finalizar o Q1 lá na Espanha, tivemos uma bandeira vermelha. Por quê? 4 carros rodaram e no mesmo trecho do circuito, mais ou menos ali na curva 12 lá de Barcelona. Bem próxima à curva 12, as curvas 13 e 14, que a gente teve uma alteração para esse ano de 2023 no formato ali do GP, na verdade da chicane que a gente tinha até o ano passado para o GP de Barcelona. A gente voltou ao formato original desse GP, que há muito tempo existia, só que foi inserida essa chicane e agora ela foi abandonada e voltou ao formato original. Então nessa curva 12, próximo a esse trecho das curvas novas, né, que são a 13 e a 14, nessa curva 12 aí 4 carros acabaram rodando, alguns rodando e ficando na pista e outros indo para a brita, que foi o De Vries, o Albon, o jovem Alonso, que foi para a brita e voltou, né? E o Valtteri Bottas. Então, De Vries, Albon, jovem Alonso e Valtteri Bottas. E acabou culminando aí com a saída para a brita do Valtteri Bottas. Ele acabou trazendo muita brita para a pista. E aí, a direção de prova deu bandeira vermelha para dar uma limpada ali na pista, para não ficar perigoso, né? E aí, quando isso aconteceu, a gente falou assim, pô, essa bandeira vermelha pode ter ferrado muita gente. Porque se começar a chover, sabe quem que estava em primeiro? O Hülkenberg, seguido por Gasly na segunda colocação. Então, se começasse a chover nessa bandeira vermelha, obviamente, por melhores que fossem os carros, né, de Verstappen, com a Red Bull, Mercedes, Ferrari, eles não iam bater um tempo numa pista de chuva com o tempo de uma pista seca, né? Não tem como, é muito diferente. Mas, né, dentro desse contexto, o Hülkenberg acabou tendo seu tempo deletado, a primeira colocação no Q1, e aí o Gasly era o primeiro colocado. Olha só que maluquice. Pilotos no box, então, né, bandeira vermelha, e um monte de piloto começou a pedir para trocar o capacete. Na verdade, não pelo capacete em si, mas para trocar a viseira. Vou até dar um exemplo aqui. Não é um capacete de Fórmula 1, né, mas é um capacete, né. Por exemplo, aqui, essa viseira, por exemplo, quando a gente anda na chuva ou à noite, você vai usar uma viseira transparente, lógico, muito diferente da Fórmula 1, mas só para dar uma ideia. Por quê? Para você ter uma maior visibilidade. Ali em cima, ó, eu vou pegar a minha viseira camaleão. Essa aqui, ó, é a minha viseira camaleão desse mesmo capacete. Essa viseira aqui eu uso quando eu vou correr de manhã, no horário do almoço ou à tarde, que tem o sol. Aí essa viseira é muito boa, além de, honestamente, ser muito mais bonita, né? Essa viseira aqui no capacete fica muito mais bonita do que essa viseira. Ó, dá pra ter uma ideia aqui eu colocando por cima. Fala aí, é muito mais bonita do que essa aqui, não é?
Então, e ajuda bastante quando for sol. E aí você vai perguntar, Moa, por que você tem um capacete? Porque eu ando de kart, participo de um campeonato amador de kart aqui em São Paulo. Então ando de kart, inclusive hoje, sabadão à tarde, eu tenho uma corrida. Então por isso que, ó, capacete, viseira limpinha, tudo no jeito. Mas vamos voltar para a Fórmula 1. Então os pilotos pediram para trocar de capacete por causa da viseira. A maioria deles estavam com uma viseira naquele formato mais ou menos camaleão ali, por causa do sol, só que tava ficando escuro, né? Parecia que ia chover. Então os pilotos pediram para trocar o capacete para ficar com a viseira transparente. Aí você fala, Moa, por que eles não trocaram a viseira igual você fez ali? Você tem um capacete com duas viseiras. Porque, né? Demora um pouquinho pra trocar. E o piloto tá ali dentro do carro. Era bandeira vermelha. Eles já queriam ficar de capacete. Porque, meu, tem o fone do rádio. Tem um monte de coisa ali pra ser ajustado, né? Tem a câmera de onboarding dentro do capacete. Tem um monte de coisas ali. Não é igual esse capacete aqui, né? Então é muito mais rápido na Fórmula 1 ter dois capacetes. Um com a viseira transparente e o outro com a viseira camaleão, a outra viseira que o piloto tiver. Então, durante a bandeira vermelha aconteceu isso. Trocas de capacete dos pilotos. Depois disso, os pilotos voltaram para a pista depois da bandeira vermelha, a pista limpa, e a gente, a diretoria não, a FIA abriu ali a Fórmula 1 uma investigação porque um dos carros da Alpine, no caso o Gasly, acabou atrapalhando a abertura da volta do Sainz, e uma volta rápida do Sainz. Então a direção de prova falou que ia investigar depois do quali. Então esse episódio que a gente está fazendo aqui, se tiver atualização até eu terminar o episódio, eu já falo pra vocês. Mas o grid final pode mudar na relação do Gasly por causa dessa investigação. E um detalhe que a gente viu é que faltando 5 minutos para acabar o Q1, Pérez e Leclerc estavam fora. Estavam nas últimas 5 posições ali. Então, ó, eles correram para a pista para fazer uma volta rápida. E aí, Alpine de novo, né, atrapalhando. O Gasly, de novo, a direção de prova falou que ia investigar depois do quali uma situação onde um Gasly acabou atrapalhando a abertura de volta rápida do Max Verstappen. A Alpine atrapalhando a galera, pelo amor de Deus, né? Isso aí, essas coisas dos carros irem lento para atrapalhar, uma hora ainda vai gerar um acidente. A FIA tem que apertar um pouco a punição aí, senão todo GP a gente vem falando aqui nos quales que acaba acontecendo isso. Lá em Mônaco, Leclerc perdeu posições por atrapalhar a volta rápida ali do Norris e agora de novo com as Alpines. Ainda no final do Q1 a gente teve uma surpresa, né? Porque o Gasly e o Hülkenberg fizeram o primeiro melhor tempo nas últimas tentativas, mas não durou muito tempo isso, depois os carros que a gente já está acostumado acabaram tomando a pole. E aí, né, no final desse Q1, a gente teve o Hamilton na primeira colocação, Norris em segundo, Russell em terceiro e o Sainz em quarto. A gente teve algumas surpresas aí nessa classificação do Q1, né? Surpresas, como a gente falou, Hamilton em primeiro, Norris em segundo, Hülkenberg na quinta colocação e 2 pontos cruciais, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, 2 pontos cruciais. O primeiro é que o Sérgio Pérez ficou no limite, classificou em 15º pro Q2, quase não se classificou pro Q2. E agora, a outra surpresa, eu vou falar porque a gente vai falar dos eliminados, né? Em 16º, Bottas eliminado, 17º, Magnussen eliminado, 18º, Albon, 19º, Leclerc. Essa foi a surpresa do Q1. Leclerc, que estava reclamando muito do carro, principalmente para as curvas para a direita, ele estava reclamando e que não acabou, fez um tempo péssimo para falar a verdade e ficou em 19º. Leclerc vai largar de penúltimo. Provavelmente, né, ele larga do box, aí eu tô supondo isso, porque ele vai aproveitar que tá largando lá de trás e deve mudar alguma parte, ali, alguma peça do carro, e aí já sofre punição de uma vez, já que vai largar em 19º, né? E eu acredito bastante que o Leclerc acabe largando do box por trocar alguma peça, já que vai estar em 19º, né? E em 20º, o Logan Sargent. Depois a gente foi pro Q2, e aí o Q2, os primeiros minutos ali do Q2, não aconteceu muita coisa, sendo bem sincero, mas faltando uns 6 minutos para acabar o Q2, tivemos aí um flashback quase, uma lembrança de 2021, que saudade de ver Max Verstappen
contra Lewis Hamilton, os dois carros competitivos. E faltando 6 minutos para acabar o Q2, a gente tinha Max Verstappen na primeira colocação, com um ótimo tempo, se eu não me engano, 1:12.7. E o Lewis Hamilton, faltando 6 minutos, fez um tempo muito bom de 1:12.9 e ficou 0,2 só atrás do Verstappen. E muito legal, né? Ver os dois ali, esses dois caras que competiram muito até 2021, em primeiro e segundo, disputando os qualis aí. Foi quase uma lembrança lá daquele 2021. Faltando 1 minuto e meio, Sérgio Pérez ia abrir a sua última volta mais rápida e ele errou e foi pra brita. Ainda bem que não ficou atolado ali na brita, né? Ele conseguiu voltar pra pista pra completar essa volta, né, lenta, recarregar as baterias ali, a energia do carro, pra aí sim abrir a última volta antes que acabasse o cronômetro do Q2. E aí a gente teve uma situação maluca que foi fogo amigo da Mercedes, né? Treta na Mercedes. Russell e Hamilton na reta ali, antes da curva 1, na reta ali da largada e da finalização da bandeirada da corrida lá no GP na pista de Barcelona, lá no GP da Espanha. Russell e Hamilton se tocaram. O Russell estava vindo com o Sainz da Ferrari do seu lado direito e na hora que estava chegando na curva 1, o Hamilton estava abrindo a volta. E o Hamilton foi jogar para o lado esquerdo para ele passar perto da zebra, para abrir, para fazer a primeira curva, que é a curva 1 é para a direita. Na hora que ele jogou para o lado com o DRS aberto, o Russell, acho que não viu o Hamilton, né? E ele não teve um rádio falando. E aí foi erro da Mercedes também, viu? Poderia ter mandado um rádio pro Russell falando, ó, o Hamilton tá atrás de você, abrindo volta rápida. Pelo jeito, né? Não vi nenhuma confirmação, mas pelo jeito não deram esse rádio pro Russell. E aí o Russell foi desviar do Sainz, que estava do seu lado direito. O Russell foi para a esquerda, só que nessa que ele foi para a esquerda, o Hamilton estava ali. Bateu na asa do Hamilton e o Hamilton quebrou, né? Quebrou esse pedaço da asa da aleta, da asa frontal do carro do Hamilton do lado direito. E meu Deus do céu. Que fase, viu? Que fase! E obviamente a direção, a FIA vai estar investigando agora, né? Esse acidente dos dois companheiros de equipe, agora depois que acabar o quali. E agora vamos falar das surpresas e dos eliminados nesse Q2, né? Surpresas, Lando Norris na segunda colocação, Piastri na sexta, Jove Alonso, uma surpresa ruim na oitava colocação, Hülkenberg em décimo, uma surpresa boa. E agora já vou falar dos eliminados e das surpresas, né? Porque Sérgio Pérez eliminado no Q2 com a 11ª colocação e o George Russell eliminado também em 12º, fica no Q2. Depois a gente teve Guan Yu Zhou em 13º, De Vries em 14º, Tsunoda em 15º. Olha só o De Vries ganhando do seu companheiro de equipe da AlphaTauri. Entramos aí no Q3 e também não aconteceu muita coisa, né? Foi as voltas ali normais, sem novidades, vamos dizer assim. Verstappen lá em primeiro e tudo mais. Já na primeira volta abrindo um ótimo tempo de 1:12.2. E um detalhe que eu queria falar, faltando uns 5 minutos ali mais ou menos para acabar o Q3, Lewis Hamilton faz a sua volta rápida e ele fica em segundo. E acontece de novo aquilo que a gente falou, Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, que saudade disso, né? Só que o detalhe foi que o Hamilton fez o segundo tempo, faltando 5 minutos para acabar o Q3, 0,9 segundos atrás do Verstappen, quase 1 segundo atrás. Olha, o segundo colocado, quase 1 segundo atrás do Verstappen. E a cara que o Toto Wolff fez foi maravilhosa, de tipo, eu tô feliz porque a gente fez o segundo tempo, faltando 5 minutos. Tamo no Q3, mas quase 1 segundo atrás do Verstappen. Porra, era pra gente estar encostando neles, né? Mas, comparado ao que a Mercedes vinha, né? Pô, tá em segundo nesse momento, foi bom. Faltando 2 minutos para acabar o Q2, Hülkenberg, sim, Hülkenberg estava em terceiro e Lando Norris estava em quarto, lembra? Verstappen em primeiro, o Hamilton em segundo, Hülkenberg em terceiro e Norris em quarto. Meu Deus do céu, que loucura. E aí acabamos o Q3, que não teve tantas emoções assim, vamos dizer, né? A pole position de Max Verstappen. Na segunda colocação, a gente tem
o piloto aí espanhol, né, que tá correndo em casa, assim como o Alonso, Carlos Sainz na segunda colocação, com quase meio segundo atrás do Max Verstappen, Lando Norris na terceira colocação, ótimo quali da McLaren do Lando Norris, depois o Gasly na quarta posição, meio segundo atrás do Verstappen, e já vou adiantar aqui, provavelmente, pessoal, o Gasly perca de 3 a 6 posições por causa daquelas fechadas lá que a gente falou lá atrás. Ele fechou o Verstappen e fechou o próprio Carlos Sainz no Q1 e no Q2 que a gente comentou um pouco mais cedo no episódio. Então, ó, eu não temos a notícia ainda, mas eu tô supondo que provavelmente o Gasly vai largar lá para décimo primeiro. Provavelmente, né? Depois a gente fica com Lewis Hamilton na quinta colocação, Stroll na sexta, olha só, teve um péssimo GP de Mônaco, péssimos treinos, os 3 treinos livres na Espanha, o Stroll foi muito ruim, mas ó, ótimo quali dele na sexta colocação. Ocon colocando a Alpine também lá na frente, ótima posição em sétimo. E olha o Hülkenberg, caraca, meu Deus, o Hülkenberg em oitavo e pode melhorar, viu? Se o Gasly tomar as posições, Hülkenberg pode largar em sétimo. Jovem Alonso na nona colocação, com certeza foi um destaque ruim desse Q3 e desse quali, Jovem Alonso em nono. E em décimo, o Piastri, né? Ótimo para a McLaren. Olha só a McLaren largando em terceiro e em décimo com o Piastri. E depois foi o que a gente já falou, né? Pérez 11º, Russell 12º, Zhou 13º, De Vries em 14º e 15º com os 2 carros aí da AlphaTauri. Bottas em 16º, Magnussen em 17º, Magnussen perdendo pro seu companheiro de equipe, hein? Hülkenberg em 8º e o outro carro da Haas com Magnussen só em 17º, Albon em 18º, e Ferrari, hein? Leclerc em 19º, Logan Sargent em 20º. E ótimo quali para um dos pilotos espanhóis, que é o Carlos Sainz em segundo, mas não tão bom assim para o outro piloto espanhol, que é o Jovem Alonso, que vai largar só em nono, né? Mas a gente sabe, vai que pode chover, é uma chance grande de chover no domingo, nesse GP da Espanha, muita coisa pode acontecer e tomara que chova para dar uma... E outra coisa, eu tô torcendo para chover no começo, começarem com um pneu intermediário e depois a pista secar. Ou o contrário, né? Começar seco, depois começar a chover, pra gente dar uma agitada, né? Dos dois jeitos vai dar uma agitada na corrida e tomara que aconteça pra gente ter mais emoção, né? A gente gosta de emoção nas corridas. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente na reaceleração. Também não se esqueça, clique no botão aqui embaixo pra você seguir, pra você se inscrever, pra você não perder nada de Fórmula 1 aqui do Reaceleração. Então é isso, valeu, falou!